para ver se os indivíduos estão acordados, né? Tá ouvindo, Pedro? Então tá bom. Vamos lá, todo mundo prestando atenção, hein? Porque a hora que eu chamar, não respondeu, já vai Tô perder um ponto, dormindo. já vou tirar da sala, tá? Então presta atenção. Bom, então ontem eu comecei a falar com vocês do Irã, né? E falei para vocês, esse território do Irã é o antigo reino persa, que estendeu por essa faixa ali dentro do Oriente Médio, né? E esse antigo reino persa, ele se aproximou muito das doutrinas ali do islamismo, né? E em certo momento ele acabou se afastando, né? Esse império, tá? E se aproximando mais da cultura ocidental, principalmente dos Estados Unidos. Então, o Shah Reza Pahlavi, ele era um cara muito próximo dos Estados Unidos. Então, o Irã vivia até 1979, como eu disse ontem para vocês, e a galera que não veio ontem está podendo acompanhar hoje. Então, até 1979, o Irã vivia uma ditadura opressora na figura do Shah Reza Pahlavi, que era o monarca do Irã, mas era uma ditadura mais ocidentalizada, né? Mais próxima dos Estados Unidos. Então ele impunha ali as vestimentas ocidentais, então a cultura, a moda americana tinha que ser praticada ali dentro do Irã, né? Na visão dele, tá? Então ele criou um estado laico, que é aquele estado que não assume uma religião oficialmente, né? Então tem várias religiões, então por isso que o Estado não pode assumir uma religião oficial, tá certo? Então ele se aproximou economicamente também mais dos Estados Unidos, ele estatizou a extração de petróleo, então ele aproximou o Irã ali dos Estados Unidos. Isso causou uma certa revolta, né? Dentro ali da parte mais religiosa do Irã, do islamismo mais radical, que não concordava com essa aproximação. E existia um grande líder iraniano que estava exilado na França e que ele retorna para poder participar dessa revolta popular junto com a população e junto com outros líderes religiosos, e ele é o principal agente dessa revolução que vai ocorrer em 79, que é a Revolução Iraniana. Pedro, você, Pedro Mateucci, Oi. como é o nome desse líder iraniano que estava exilado e que volta para Chá Reza participar? Pahlavi. Aí, Ih, errou. errou Errou. novamente. Tá escrito até Pelo na amor de tela. Deus, Deus. Pedro. Você não cara prestou atenção ridículo. ontem, não prestou atenção hoje. Poxa. Vamos lá, o Shah Reza Pahlavi, ele já estava no poder, correto? Ele já estava no poder, beleza? Ele é o cara que vai ser deposto, vão tirar ele do poder, tá? Tem um grande líder que está exilado lá na França, ele retorna para o Irã para poder fazer a Revolução de 1979. Olha só, o Melo Félix, como que é o nome desse cara que retorna da França para fazer a Revolução em 79 no Irã? Ayatollah Khomeini. Muito bem, tá até ali ó, na tela, tá projetado aí para vocês, ó. O Pedro não consegue ler ali, ó. Muito bem, Pedro. Então, Aqui o nome dele é falei Ayatollah, que é a na pergunta. denominação religiosa que eu falei para vocês. Então, Ayatollah Ruhollah Khomeini, né? Então, com o apoio da população, tá, e dos líderes religiosos que movimentaram ali a população mais radical, esse Ayatollah tomou o poder, tirou o Shah Reza Pahlavi do poder, né, assumiu o poder então do Irã e iniciou dentro do Irã um governo teocrático. Ou seja, o que é um governo teocrático, Eduardo Bovo? É um governo que basicamente ele é governado, o governo tem uma relação direta com a igreja, é ligado à igreja ou uma religião específica. Muito bem, é isso aí. É um governo ligado diretamente com uma religião. No caso aí, a religião vai ser... Qual religião, Amanda? Amanda?
Oi. Eu sei. Qual a religião desse governo teocrático criado pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini? Religião? Pergunta pro pai. Não, Amanda agora. Islâmica. Islâmica, muito bem, Amanda. Deixa eu marcar Boa. aqui. Bovo, 1 ponto. Melo Félix, 1 Pedro ponto. menos 1. Mancado de não Amanda, ter 1 perguntado ponto. pra mim e pro senhor. Vou perguntar ainda, cara. Pode ficar Tá tranquilo. Pedro, Eu sabia. 0. A participação, por enquanto, 0 do Pedro. Tá dormindo, não tá prestando atenção. Então, o Khomeini era ligado à religião islâmica, né? Assim como vários países ali do Oriente Médio vão ser ligados. O Irã era o país mais desenvolvido nesse momento, mais ocidentalizado, e ele acaba retrocedendo um pouco nesse processo aonde nós temos um governo teocrático, como o Bovo falou, aquele que adota uma religião específica, no caso aí a religião islâmica, e no caso ele coloca o livro sagrado, o Alcorão, como base da constituição do país. Então tem que seguir ali as leis de um livro que foi escrito há muito tempo atrás. Então é um livro que não acompanha as ações contemporâneas, né? Então todas as inovações. Tá? A gente às vezes reclama da Constituição aqui do Brasil, que foi escrita em 1988, e os caras que seguem livros sagrados que foram escritos há muito tempo atrás. É mais tempo ainda do que a nossa Constituição. Tá? Bom, então aqui nós tínhamos os povos no Irã, até 79, tinham uma liberdade maior, eu comentei isso ontem com vocês, eles tinham o direito de ir à praia, né? O direito de ir e vir, as mulheres usando roupas. Mais um político. Olha, Eric Shen, na nossa visão de democracia, é errado, né? Tá? Por quê? Porque toda vez que, dentro da democracia, falando da democracia, né? Toda vez que nós tivemos a mistura, né, da religião com a política, não deu muito certo, né? E isso é histórico na sociedade humana. Na democracia, a gente abdicou de misturar a religião e a política, e a maioria dos estados democráticos, eles são laicos. Tá? Eles são laicos. Beleza? Ou seja, não adotam ali nenhuma religião específica. Por mais que exista uma maioria que professe um tipo de religião, como ocorre aqui no Brasil, que a maioria é cristã. Mas, no caso, o Brasil ele é um estado laico, ainda né? Não é um estado teocrático. Por que há um risco de você misturar a religião e a política? Porque aí tem a ver com o fundamentalismo, né? Tem a ver com o radicalismo. Então você leva ao pé da letra escrituras sagradas que contam lá que vão trazer lá métodos punitivos diferentes do padrão contemporâneo, né? Então, por exemplo, um cidadão que assaltou determinado livro vai falar que tem que cortar a mão, tá? Então não tem prisão, tem que cortar a mão. Então é diferente, né? Então por isso que você não deve misturar ali a religião com as leis, né, com a política, porque a política é feita através da interação social, né, é feita pela sociedade. Cada sociedade tem a sua política. Né? Dentro dessa política, nós temos ali a confecção das leis. Né? Então, é a sociedade contemporânea que vai alterando as leis. É igual acontece aqui no Brasil. Conforme as tecnologias vão surgindo ali novas leis para poder atualizar, né, essa tecnologia. Por exemplo, crime cibernético não existia na década de 80, né? Crime que ocorre usando a internet. A partir dos anos 2000 já tem uma tipificação desses crimes, né? Então, aqui na nossa ideia de democracia, né, dos países mais democráticos do Ocidente, a maioria deles, a grande maioria deles, são laicos, né? São laicos. Isso não quer dizer que eles não têm religião, não quer dizer isso. Né? Quer dizer que não adota ali uma religião específica. Mas não é proibido, tá? Um país adotar ali uma religião para ser a base da Constituição, até porque a maioria dos países árabes é assim que funciona. Beleza? Bom, então ontem eu tinha comentado com vocês da liberdade que as pessoas tinham no Irã até a revolução do Ayatollah Ruhollah Khomeini, né, em 79. Então as mulheres podiam usar biquíni, ir à praia, as pessoas no geral poderiam ir à praia, né? Hoje não pode mais, as praias estão fechadas
para passeio, né, para curtir ali, tá? E não funciona como ocorre aqui no litoral brasileiro, né? Então, elas foram fechadas. O petróleo continuou estatizado, mas houve ali uma repressão muito maior, né, para a população. Então, as mulheres mudaram as vestimentas, tiveram que seguir ali novamente o padrão religioso, né? Então, com o Shah, o Irã tinha avançado bastante, né, em bastante aspectos. Criação de uma seleção de futebol, então o Irã criou essa seleção de futebol. Tá? O voto feminino, que hoje não ocorre mais, mas no passado já existiu, né? Então, vários países árabes, muçulmanos, agora que estão ali reconhecendo, agora que eles estão reconhecendo ali os direitos das mulheres. Eu comentei com vocês, no começo do ano, a Arábia Saudita liberou que as mulheres, no caso do país, da Arábia Saudita, lá, possam dirigir. Olha só, agora, no começo do ano, que elas podem dirigir. Isso nem pensado aqui no Brasil, né? Aqui as mulheres dirigem há muito tempo, então, para que a gente possa fazer uma relação, né, com um país que tem uma democracia, a nossa até é um pouco frágil, né? Quando a gente analisa, por exemplo, a política atual, mas ela existe, né? Então, as mulheres têm direito aqui na nossa sociedade, no Ocidente, né? Coisa que não tem lá no Oriente Médio, tá? E também não tem muita força para poder conseguir esses direitos como as mulheres aqui do Ocidente conseguiram no passado. É que elas tinham força, elas foram para ruas, elas brigaram pelos direitos delas, né? E conseguiram, né? Conseguiram os direitos, tá? Bom, esse aqui é o Shah, Mohammed Reza Pahlavi, né? Mohammed no mundo árabe é muito comum esse nome, né? Porque ele está ligado ali a Messias, a profeta, a Maomé, então é como se fosse uma homenagem, né? Então muita gente no Oriente Médio chama Mohammed. A Revolução de 79, então eu já contei um pouquinho para vocês, né? Significa ali a queda da ditadura de Reza Pahlavi e significa também, só um pouquinho, a instauração de uma outra ditadura, agora uma ditadura ligada ao islamismo, né? Então, afastamento do Irã com os Estados Unidos, tá? E a manutenção ali de uma tradição religiosa que estava sendo deixada de lado pelo Reza Pahlavi, né? Então, o Ruhollah Khomeini, ele volta do exílio, ele movimenta ali a população, porque ele é um líder religioso de muito respeito, a população compra a ideia dele e vai para as ruas. E aí começa a pressionar o governo até que ele cai, tá? Aparece ali uma ditadura forte, né, fundamentalista. Toda vez que aparece fundamentalista, é uma ditadura radical, né? São os radicais religiosos. O que nós aprendemos lá quando a gente falou de Oriente Médio, de religião islâmica, aquela divisão, né? Xiitas e sunitas, tá? Sunitas, os mais moderados, xiitas, os mais radicais. Então, eles são xiitas também, ligados aí a Ruhollah Khomeini. Fala, Eduardo Bovo, pode perguntar, pode participar. É Reza Pahlavi ou Reza Pahlavi? Porque aparece Reza os Pahlavi. Dois. Que fica aparecendo os dois. Né? Não tem problema, as duas formas estão corretas, tá? Mas Reza Pahlavi, beleza? E Ruhollah Khomeini. Ruhollah, às vezes, não aparece, né? Aparece sempre Ayatollah Khomeini, como ele era chamado, mas Ruhollah aí é o primeiro nome dele, tá bom? Ayatollah, como eu falei ontem, não é nome, é uma denominação religiosa, tá bom? Então lembrem disso sempre. São os dois nomes agora que vocês vão ter que lembrar, porque com certeza isso aí vai aparecer nas próximas provas. Eu falei que tinha uns nomes esquisitos agora do Oriente Médio, esses nomes não acabaram, não, tem mais ainda, tá? Aí é a movimentação popular, né, causada pelo retorno do Khomeini ao Irã, tá? Então toda a mobilização social, as pessoas foram para a rua pedir que o Khomeini, né, chegasse ali ao poder, ao estado de líder do país, a retirada do então imperador, o Pahlavi, né, do poder, tá? Então aí, a partir de 79, tem uma tensão nas relações com os Estados Unidos. Essa tensão ela dura até os dias de hoje.
Peguem o momento contemporâneo, coloquem as notícias, entrem no Google e coloquem Estados Unidos e Irã. Você vai ver que tem um monte de notícia ali de ameaça, de ataques, inclusive, olha só como que esse assunto ele está latente, tá? No começo desse ano, 2020, antes da gente sair dessa pandemia, a gente estava lá em sala de aula, eu cheguei para vocês e falei, ó, Estados Unidos ontem atacou uma base lá no Iraque e matou um general iraniano, que era querido pela população. As pessoas foram para a rua protestar. Quando foi 3 dias depois, o Irã contra-atacou a base americana, destruiu a base americana lá no Iraque. Então, é um ponto de conflito que ainda está latente, né? Ele existe ainda. Por quê? Porque o Irã, há umas décadas atrás, mais recentemente, ele descobriu, dentro ali da sua área, dentro da sua região, uma grande reserva, uma grande jazida de urânio. Tá? Então ele tem petróleo, ele extrai petróleo, mas ele descobriu também que ele tem muito urânio. E aí o que ele começou a fazer com esse urânio? Ele começou a extrair e produzir ali, diz o Irã, que é só energia, né? Mas os Estados Unidos alega que o Irã está produzindo arma nuclear. Então começou uma tensão. O Irã já estava na lista de inimigos, né? Na lista de países terroristas, junto com a Coreia do Norte, junto com o Iraque, tá? E junto com os outros grupos terroristas também, Talibã, Al-Qaeda, Estado Islâmico. Então o Irã já estava lá. E Cuba também faz parte dessa lista, acho que agora não faz mais, mas fazia. E aí os Estados Unidos, já tendo o Irã nessa lista, começou ali a perseguir ainda mais o país, né? Pressionando para que o país assinasse um tratado de não proliferação de armas nucleares, alegando que o Irã estava fazendo arma nuclear e fornecendo para os países árabes e para grupos terroristas. Então há toda uma tensão. E como os Estados Unidos já invadiu o Iraque, que é um país que faz fronteira com o Irã, então há sempre uma tensão ali, né, de que a qualquer momento os Estados Unidos pode também atravessar a fronteira e atacar o Irã. Então existe essa tensão. Esse general que foi morto no começo do ano, ele estava no aeroporto no Iraque, né? Eles muito próximos ali. Os Estados Unidos alegou que esse general ele abastecia militarmente os grupos terroristas. Então por isso que os Estados Unidos foi e atacou o aeroporto, sabendo que esse general estaria lá, e matou esse general. Isso aí foi um ataque que pressionou muito o governo iraniano a contra-atacar, e fez com que, depois do contra-ataque do Irã, o Donald Trump fosse até a TV e pedisse paz ali na região, né, dizendo que foi um engano, foi um erro, né, pediu desculpas, ele pediu desculpas publicamente. Mas por que o Donald Trump fez isso? Tá? Porque é um ano eleitoral, né? É um ano de eleição. Ele puxar uma guerra, ele ter ali uma perda muito grande, né? Então, tudo isso tem um impacto no ano de eleição dele. Então, ele pensou melhor e falou, não é momento de fazer uma guerra. Foi lá e voltou atrás. Né? Não é o momento de fazer uma guerra, voltou atrás, pediu desculpa, e aí seguiu a vida, e logo veio essa pandemia, tudo parou, né? Então, a tensão também parece que diminuiu, né? A tensão parece que diminuiu. Só que nós vimos que em vários pontos, inclusive nos Estados Unidos, inclusive no Oriente Médio, muitas pessoas, né, morrendo com essa pandemia. Então, a tensão tinha que diminuir mesmo, né? Agora, a atenção total é para o combate dessa doença, mas a geopolítica a gente não pode deixar nunca de lado, porque os Estados Unidos está sempre inserido nessa geopolítica, principalmente se estiver ligado ali ao Oriente Médio, porque ele tem interesses, né, interesses por trás. Eu já falei para vocês, o interesse principal ali é em cima do petróleo. Eric Shen, você disse alguma coisa aí, eu vou ter que entrar aqui no chat para ver, porque eu não consegui pegar. Paixão mandou. Não, foi o Paixão que mandou. Deixa eu só ver aqui. Quase o mesmo que aconteceu com Saddam Hussein. Eduardo Paixão, o Saddam Hussein, ele sofreu a invasão do país dele, né? Não tinha como resistir.
os Estados Unidos alegou em 2003 que ele tinha armas de destruição em massa. Bom, você quer perguntar alguma coisinha? A mãozinha está em pé aí? Está com a mãozinha ligada? Desativa aí. Então, ele alegou que o Saddam Hussein tinha armas nucleares de destruição em massa. Ele alegou que o Saddam Hussein abastecia terroristas, e aí ele invadiu o Iraque e depôs o Saddam Hussein. Os Estados Unidos fez isso, né, com as tropas de coalizão. Tá? No finalzinho aqui desse conteúdo eu vou já dar entrada, porque no próximo, né, na sequência seria o Iraque, mas eu vou ter que retomar a Palestina, porque a gente tinha pulado, então eu não me esqueci. Então, é parecido. A diferença é que com o Irã, os Estados Unidos não invadem o Irã depois da Revolução de 79. Ele vai financiar o Iraque para combater o Irã. E depois o Iraque se volta contra ele. Então, a todo momento, os Estados Unidos ele financia e depois o país ou o grupo guerrilheiro se volta contra ele. É uma loucura isso, quando a gente fala de Oriente Médio. Então, como ele não poderia ali invadir o Irã, né, porque a pressão externa era muito grande, a população queria muito Ayatollah no poder, então ele se viu recuado. Só que uma forma dele contra-atacar aos radicais, aos fundamentalistas islâmicos, é fazendo o quê? Financiando um outro país para atacar o Irã. A gente vai ver que vai ter uma guerra Irã-Iraque que dura 8 anos, e o Iraque era financiado pelos Estados Unidos. Tá? Isso na década de 80. Depois o Iraque, na década de 90, vai lá e invade o Kuwait, que é um país aliado dos Estados Unidos, fornecedor de petróleo. Aí os Estados Unidos ficam bravos e apoia o Kuwait contra o Iraque. Aí começa a treta Iraque e Estados Unidos, na década de 90. Mas o Iraque já foi um aliado dos Estados Unidos. O próprio Saddam Hussein, o general Saddam Hussein, ele foi aliado dos Estados Unidos. Depois virou um inimigo. O Iraque entrou na lista de países ali que tinham terroristas na visão dos Estados Unidos, né, que tinham que ser combatidos. Tá? A mesma coisa acontece com aquele grupo guerrilheiro que eu falei para vocês do Talibã, Al-Qaeda, né, com o Osama Bin Laden. Osama Bin Laden recebeu apoio financeiro, armamento, treinamento militar, tudinho. Para combater quem? Para combater o avanço soviético, né, no Afeganistão ali. Tá? Então, e depois o Osama Bin Laden se voltou contra os Estados Unidos. Isso é o mais interessante para a gente poder entender essa geopolítica do Oriente Médio. Por quê? Porque os países árabes, muçulmanos, esses grupos guerrilheiros, eles não querem ali a interferência ocidental no seu país. Essa é a ideia. Eles não querem aquela interferência. Então, eles não queriam os soviéticos, mas eles também não queriam os Estados Unidos. Aí acaba os soviéticos, só fica os Estados Unidos tentando interferir ali naquela área. Então, o que eles querem? Eles querem combater essas forças ocidentais. Por que eles atacam? Por que eles atacam também Inglaterra, França, países europeus? Porque esses países europeus fazem parte da força de coalizão da OTAN. Isso é histórico. OTAN que existe desde lá do período da Guerra Fria. Tinha o Pacto de Varsóvia, que deixou de existir, que era soviético, a gente já comentou esse ano. E você tem a OTAN. Então, esses países desenvolvidos fazem parte da OTAN, que também querem ali, né, querem exercer a sua influência no Oriente Médio, como faziam antes da Segunda Guerra Mundial. E esses países árabes, eles lutam para que não exista essa interferência. Só que, belicamente, eles são muito inferiores, né? Não tem como comparar a indústria bélica, né, ou o armamento bélico dos países árabes com o dos Estados Unidos, que tem muita tecnologia avançada, é o principal país bélico do planeta, tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Eric Shen, você falou alguma coisa aí? O que foi que você comentou? Eu não consegui pegar aqui. Deixe seus amigos e inimigos ricos para depois ver quem é quem. Muito bem, Eric Shen. Gostei, hein? Quem falou isso aí foi Tony Stark. Muito bem. Excelente frase, gostei dessa, tá? Bom, então aqui tem a parte ali da invasão, já da dominação, da revolução, vamos lá, a gente vai perder muito tempo aqui. Houve ali uma captura de reféns dentro da embaixada dos Estados Unidos no Irã, né? Alguns reféns eram americanos, né? Então tinha uma tensão. Então, nos Estados Unidos, vários protestos para que liberassem
esses trabalhadores da embaixada para que eles retornassem para o país. Então, era um ponto forte de tensão, porque os Estados Unidos estavam com a tensão no Oriente Médio e, ao mesmo tempo, vivia com a tensão desse período, né? Nós estamos falando da década de 70, já entrando na década de 80, é o período em que os Estados Unidos ele está ali disputando com a União Soviética, né? Disputando o quê? Período da Guerra Fria. Então, é um período de tensão em que ele tem que dividir os polos. Ele tem várias zonas de influências, os Estados Unidos. No continente americano, a pressão, né, da revolução que ocorreu em Cuba, então aquela tensão que existia próximo ao seu território. Aí ele tem tensão com a União Soviética avançando nos países do Oriente Médio e nos países do continente africano. Então ele tem várias tensões nesse momento e ao mesmo tempo tendo que combater ali, né, os governos fundamentalistas dentro do Oriente Médio, como é no caso do Irã e depois no Iraque na sequência, tá? Bom, a Yara entrou e acho que ela deve querer falar com vocês. Bom dia. Deixa eu ver. Ou não. Ou continua. Vamos ver aqui. Acho que eu aceitei ela. Ela não tá com. Ela tá conectando ao áudio só. Ah, tá. Achei que ela queria dar algum recadinho, então, bom, se ela quiser, ela entra aí no meio. Se ela estiver ouvindo. Tá, chefe? Se quiser dar algum recado, pode entrar aí. Tá? Vou continuar Ela tá aqui conectando ao áudio, Brits. Ah, tá conectando ainda? Uhum. Ah, então tá. Vamos continuar. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Tem todo o conflito geopolítico no Oriente Médio, né? Os Estados Unidos, ele quer impedir ali um novo choque do petróleo, coisa que ele não vai conseguir. Nós temos no começo da década de 70, que é aquele em que os países árabes vão fazer em retaliação as derrotas para Israel. Esse é um ponto que eu quero que vocês entendam. O objetivo dele, depois do primeiro choque do petróleo, é dominar ali o contexto geopolítico do Oriente Médio, impedindo um segundo choque do petróleo. Tá? Só que, de fato, ele não vai conseguir. Por quê? Porque o Irã era um dos membros, ainda é, né? É um dos membros da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá? Faz parte dele. E depois o Irã vai ter um conflito com um país ali que é um dos grandes exportadores, que é o Iraque. E aí vai dar início ao segundo choque do petróleo, já entrando na década de 80. Mas o contexto desse período é dominar o Oriente Médio, né? Conseguir controlar a extração do petróleo, tá? Para que não haja uma nova crise, né? E, ao mesmo tempo, também, na geopolítica mundial, continuar combatendo a União Soviética. Então, esse é um período que não é fácil para os Estados Unidos. É um período que ele vai gastar muito capital. Boa parte do endividamento que os Estados Unidos possuem hoje vem desse período aqui, da década de 70 e década de 80, né, que era para conter ali esses avanços, né, tanto soviético na sua zona de influência, quanto também a expansão do radicalismo no Oriente Médio. Havia muito receio dessa expansão dos grupos fundamentalistas ali dentro. Tá? Bom dia, Luizão. Seja bem-vindo. Tá prestando atenção aí, né? Tá dormindo não, né, velho? Beleza, vamos lá. Bom, continuando aí. Aqui o Shah, né? O Shah deposto, o Reza Pahlavi. Então, ele é que mantinha esses laços aí mais estreitos com os Estados Unidos, né? Durante o período que ele fica no poder. Então, ele vai ficar no poder de 41 até 1979. Então, é o período ali em que o Irã mais se aproxima da cultura ocidental, da nossa cultura, né? Os hábitos que eu falei para vocês, as vestimentas, tá? A literatura, a música. Então, é o período que ele mais se aproxima, né, da cultura ocidental, tá? Porém, ele não consegue se manter ali a partir de 79, né? Então, essa modernização que o Irã passa acaba em 79, porque na visão dos religiosos dentro do Irã, ele estava abandonando os laços islâmicos, né? E adotando laços que não iriam ali com a visão,
né, da religião muçulmana, né, principalmente dos líderes religiosos que existiam ali dentro do Irã. Principalmente quando ele anuncia que o Estado iraniano vai passar a ser laico. Era um Estado que oficialmente era islâmico. A partir do momento que ele fala que vai ser laico, aí sim a tensão aumenta, né, muito mais. E aquele líder religioso que a gente comentou, que estava exilado, o retorno dele marca a retomada do islamismo dentro do Irã, né? Então esse senhorzinho é o cara da Revolução de 1979. Percebam que esse ano a gente já falou bastante de revoluções, né? Tem uma sequência boa de revoluções aí para a gente poder analisar. Nós tivemos revolução que eu comentei com vocês na China em 49, né? Revolução do Mao Tse Tung. Nós tivemos depois a revolução em 59 em Cuba, não é isso? Depois a vitória em 75 do Vietnã, tomada do poder. Aí depois, 79, o Irã. E eu quero que vocês entendam, essa revolução islâmica aí, que ocorre em 79, ela vai aproximar, tá, o Irã, nesse período aí, da União Soviética. Esse era o maior medo dos Estados Unidos. Então o Irã, ele adota ali duas posições que os Estados Unidos não queriam. Primeiro, um fundamentalismo religioso e depois uma aproximação com a União Soviética. Então o Irã representa isso dentro do Oriente Médio, né? Representa o fundamentalismo religioso e representa também uma aproximação com a União Soviética. Bom dia, chefe. Pode falar aí com eles? Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Buongiorno, tudo bem? Eu já tive na aula de vocês, mas eu não quis atrapalhar o andamento. Estou entrando só para dar um oi, para saber se está tudo certo, se vocês estão bem, como que estão de frio. Hein? Tá gostoso ficar em casa com o frio ou vocês querem ir para a escola com o frio? Eu preferia que a gente continuasse isso pra escola, indo pra escola. Ah, eu também, com Ficar certeza. em casa já tá chato. Não poder ficar com os amigos. Sim, mas olha aí, ó. De vez em quando eu entro para não virar rotina. Então, daí, quando você está desanimando, você me chama que eu entro para bater um papo com vocês. O que vocês acham? Tá faltando aquelas sextas-feiras musicais, nossa, né? Tá faltando a integração no pátio, uma série de coisas, né? Mas isso aí vai passar, vai passar. Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Alguma pergunta para mim? Alguma dúvida? Não? Já que eu interrompi a aula do professor aí, tudo ok? Então tá, já vi que tem quem está participando, já acompanhei aqui o processo. Vou ficar por aqui escondidinha também mais um pouco. Tá bom, Thiago? Pode ficar, fica à vontade. Boa aula, porque eu estou revendo todos os conteúdos de novo. Ixi, aprendi física agora no segundo ano, geografia, agora depois vou passar na aula de filosofia do primeiro. Ó, já está preparada para fazer o Enem, hein? Sim, estou me preparando. Eu não consigo. Na escola eu não consigo ficar na aula de vocês. Agora aqui em casa eu assisto um pouquinho de cada aula. Não, claro, tem que aproveitar, né? É lógico. Então tá bom. Beleza. Beijo. Tchau, Thiago. Obrigado. É isso, obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Então, galera, ó, só retomando, então nós temos dentro desse território ali do Irã, né, esse território pequenininho, e como eu tinha comentado com vocês, a partir de 79, dois pontos aí que incomodam muito os Estados Unidos dentro do Oriente Médio, né? Primeiro, o radicalismo, o fundamentalismo, que vai tomar conta do país, com o Khomeini no poder, né? E a aproximação, tá, do Irã com a União Soviética, ou seja, com o socialismo, que era algo que os Estados Unidos combatia nesse período, né? Era o principal inimigo dos Estados Unidos. Tá? Então, o Irã vai simbolizar aí para a gente a união desses dois fatores dentro de um país só. Então, é uma revolução também socialista, correto? Por quê? Porque é contrária à ocidentalização dos Estados Unidos. Então, eles vão se aproximar ali
da União Soviética, que vai ser a principal financiadora do Irã nesse período de tecnologia. Lembra que eu tinha comentado com vocês? O Irã estava se desenvolvendo, né? Estava se modernizando. Aí vem a revolução para tudo, para essa modernização. Correto? Então, vai ser a União Soviética que vai contribuir ali para esse avanço da modernização, né? Agora ligada ao fundamentalismo religioso, a esse radicalismo islâmico. Beleza? Então, lá, como eu disse para vocês, um líder da revolução ele era xiita, mais radical, que é o Khomeini, ele volta do exílio e comanda o processo de revolução dentro do Irã, né? Bom, isso aí vai derrubar ali a dinastia do Shah Reza Pahlavi. Ele vai abandonar o país, porque se ele fica lá, se ele ficasse, ele iria ser morto. Então ele faz o quê? Ele migra, ele vai embora, né? E aí, a partir desse momento, quem toma conta do Irã são os radicais, né? São as pessoas ali ligadas a esse fundamentalismo religioso. Toda vez que eu falo fundamentalismo, eu quero que vocês lembrem sempre, principalmente na hora de fazer as provas, tem a ver com o quê? Tem a ver com os mais radicais, né? O que é ser mais radical? É ser ali, então, menos tolerante, né? É ser mais intolerante, principalmente com outras religiões. Então, eles não aceitam outras religiões dentro do seu território, tá? Por exemplo, né? Eles não aceitam ali outras religiões dentro do país, correto? Então, eles são intolerantes com uma diversidade étnica, com a diversidade religiosa dentro do seu território. Vários países no Ocidente fazem a mesma coisa, né? Tem um termo que eu já trabalhei com vocês, não faz muito tempo, que é islamofobia. Tem países da Europa que praticam a islamofobia. O que é uma islamofobia? É não gostar ali de quem professa a religião islâmica. Então, aqueles que creem nessa religião, as vestimentas, né? O processo de vida deles ali, o cotidiano deles. Então, essas pessoas também se incomodam. Então, tem radicalismo sempre nos extremos, né? Então, toda religião tem o seu radicalismo. É isso que eu quero que vocês também consigam entender, né? O radicalismo não é só islâmico, tá? Existe radicalismo também ligado a outras religiões. Qualquer religião ela pode formar ali um radicalismo. Isso é bom ou é ruim? Hein, Bovo? É bom ou é ruim o radicalismo? Bom, pra gente bom? é ruim. Não, ó, pra gente é ruim, mas pode ser bom na visão deles, né? Porque na visão deles pode ser bom. O radicalismo é aquele que supre os direitos também. E aí, será que é bom também para o povo? Você acha que as mulheres islâmicas elas gostam desse radicalismo? Mas se a maioria do povo escolheu esse radicalismo é porque é o melhor para eles. Não, e a gente não pode dizer que é ruim, porque para nós parece ser ruim. Não, nós estamos falando aqui do Irã, né? Os outros países não foi escolhido, foi imposto, entendeu? Então não é uma escolha também, é uma imposição, né? Então o radicalismo religioso ele é imposto para a população, é uma ditadura religiosa, né? Não deixa de ser uma ditadura. Porque lá não existem direitos humanos, por exemplo. Não tem direitos humanos lá, né? Então a gente tem que analisar, claro, trazendo a nossa realidade à tona, né? Percebendo a nossa realidade também, como nós vivemos aqui, mas trazendo a questão dos direitos, né? O direito de ir e vir, os direitos humanos, o direito de poder opinar, o direito de poder discutir, né? O que é legal para mim ou não. Porque lá quem discute, em qualquer país que adota esse radicalismo religioso, não é a população que consegue ali, né, determinar qual é o seu direito, e sim quem está no poder. Tá? Eu estou falando, hoje a gente analisa mais o Oriente Médio, porque é o nosso foco aqui. Mas no passado, o mundo ocidental também esteve num extremismo religioso, né? O cristianismo ele já foi radical também. Se você pega século XI, XII, XIII, XIV, XV, você não podia questionar ali a religião. Era proibido. Correto? Por que era proibido? Me dá um exemplo aí de alguém que questionou a religião nesse período aí. Vamos lá. Antônio, fala aí, velho.
Você não está falando nada. Dá um exemplo de um cara que quase perdeu a cabeça, o cristianismo, na Idade Média. Me dá um exemplo de um cara que quase perdeu a cabeça para o cristianismo na Idade Média. Sei, Brits. Não sabe, velho? Vou escolher outro cara aí. Calma aí, Clara. Clara, você. Clara tá muito quietinha hoje, não me deu nem bom dia. Oi, Brits. Oi, tudo bem? Me fala aí um cidadão que quase perdeu a cabeça pro cristianismo na Idade Média. Eu também não sei. Como não? Período das grandes navegações ali, um pouquinho antes. Teve um cara que falou que a Terra era... Posso E aí? falar, professor? Quem que pediu para falar? Davi? Félix. Félix? Fala, Félix. Fui eu não, professor. Tá É bom. o Galileu Galilei? Galileu Galilei. Tá vendo? O cara quase perdeu a cabeça porque ele falou que a Terra era esférica. Olha só. Quer dizer, uma simples coisinha de você chegar e falar assim, ó, a Terra não é plana, a Terra é redonda. A igreja queria fazer o que com ele ali? Tirar a cabeça dele. Entendeu? Como que nós também já tivemos o extremismo religioso presente na sociedade ocidental, alguns países ainda esse extremismo religioso existe. Tá? Por quê? Porque alguns países permitiram, né? Permitiram, beleza, paixão, já te aceitei aí, mano. Tá? Alguns países permitiram agora, no contemporâneo, mais atual, que líderes religiosos também estivessem presentes onde? Na política. Isso é um perigo, né? O Eric Chan tinha perguntado se era proibido. Não é proibido, Eric, mas é um perigo quando a gente tem ali o fundamentalismo religioso no meio da política. Não é isso? Porque as leis passam a ser embasadas na religião e não mais na sociedade. Tá certo? Ah, mas a população escolheu. Concordo, escolheu através do voto, ela permitiu isso. Mas é um risco que se corre. O fundamentalismo ele pode surgir a qualquer momento. Tá? Se fosse redonda, não teria... não vamos entrar nessa discussão, não. Não precisa entrar nessa discussão. Tá? Até porque a Terra, de fato, é redonda. Vamos lá. Ó, então, nós temos ali a rebelião, né? Ele é ligada aí ao Khomeini. Ele é o cara que vivia no exílio, vai montar uma frente nacional ali, né? Então, e consegue... Frente Nacional, olha o nome do cara lá, o Mossadegh, pelo Partido Marxista, ou seja, a Frente Nacional criada pelo Khomeini, ela é ligada à parte socialista, né? Ligada à União Soviética, tá certo? Então, nós temos ali essa aproximação deles para poder fazer essa revolução que eu comentei para vocês. Por isso que acaba incomodando ainda mais os Estados Unidos nesse contexto, porque você tem o radicalismo islâmico tomando conta do país nesse período, e era um país onde os Estados Unidos exercia certa influência, e depois da aproximação com a União Soviética. Eu não estou vendo aqui o chat, deixa eu ver o que vocês estão mandando. O Bovo está fazendo gracinha, né? Vou tirar o Bovo, calma aí. Porque na Terra meio... Tá certo. Vamos lá, não vou nem comentar isso aí. Vou só tirar o Bovo aqui, porque o Bovo está fazendo gracinha. Bom, aí nós temos a saída do Shah, ele vai embora, ele abandona o país, e fica ali o primeiro-ministro, né, que é o Bakhtiar, tá? Que também acaba sendo deposto quando as forças ligadas ali ao Ayatollah tomam conta do país, né? Os chefes das Forças Armadas, as Forças Armadas no caso, elas não vão resistir a essa revolução? Elas até tentam, mas quando elas percebem o tamanho da população que está nas ruas, o apelo popular, né? Acaba que essa população, as Forças Armadas, acaba abandonando a ideia de combater ali, porque senão viraria uma guerra civil, né? Então as Forças Armadas também acabam recuando, né? E aceitando ali essa mudança, beleza? Então acaba aceitando ali a revolução. Os líderes do exército nesse período, eles acabam
deixando ali o poder na base da força mesmo, né? Porque eles eram ligados ao Shah. Então, o Khomeini, quando toma o poder, ele acaba tirando esses chefes das Forças Armadas da frente ali, né? Das tropas, tá? E colocando pessoas que vão seguir ali alinhados à visão fundamentalista islâmica também. Beleza? Bom, vamos ver se tem mais uma coisa aqui. Aí nós temos, né, a luta interna ali para ele poder assumir o poder, e ele consegue. Ele é o principal líder espiritual e é interessante isso dentro do Irã. O Irã tem um líder espiritual e também tem sempre um presidente, tá? Quer dizer que tem 2 chefes, então, o Irã, sempre 2 chefes. Toda vez que o Irã vai participar de uma reunião, por exemplo, quando eles fazem uma videoconferência lá no Irã, principalmente depois de ofensas dos Estados Unidos ou ataques, sempre aparece o que ali? Aparece o chefe de Estado, o presidente, e ao lado o líder religioso, que é o Ayatollah. O Khomeini, ele não está mais vivo, né? Já morreu, tá? Mas ele é o cara, o grande líder espiritual da revolução. Então, a gente encontra o Khomeini aí como o principal líder religioso, né? Do Irã e o principal agente dessa revolução, tá? Estados Unidos e Irã, eles acabam rompendo ali as relações e esse rompimento configura-se até hoje. Então, até hoje nós temos o rompimento aí dos 2 países. Eles não voltaram a ter uma ligação, né? Tem vários conflitos que ocorrem aí ao longo dos anos, tá? Tem conflito por petróleo, tem conflito com o apoio dos Estados Unidos a outra nação, no caso o Iraque, tem a questão de estar enriquecendo urânio para poder fazer armas de destruição em massa. Então, tem sempre tretas ali diplomáticas entre os 2 países, né? Então, eles ficam sempre ali disputando entre eles. Presta atenção, para a graça aí no chat. Já vou quitar os caras aí. Deixa eu entrar aqui para quitar esses caras. Ó. O primeiro que tem que ser o Gol. O chat aqui é para deixar só para pergunta, gente. Tá. Beleza? O Wolf tá fazendo. Ô, Brits, eu tenho certeza que se você fizer uma pergunta pro Ítalo, ele não vai saber responder nem qual que é o nome do país que a gente tá falando. Mas ele não quer fazer pergunta pro Ítalo, cara. Por que você tá queimando o seu colega assim? Não faça isso, cara. Que coisa feia. Vamos lá. Tá? Cara desumilde. Ó, então essa é a atual bandeira do Irã, né, depois da Revolução. Esse era o presidente do momento, né, nos Estados Unidos, né? Esse era o presidente dos Estados Unidos naquele período, tá? Ele vai ser, o Jimmy Carter aí vai ser acusado de ser um pouco brando com a Revolução, né? Frouxo para alguns, né? Então esse é o termo correto, tá? E aí acaba que ele cai. O fato de ele não querer combater a Revolução Iraniana faz com que ele perca, né, não seja ali reeleito. Então essa ideia de guerras ou não guerrear é bem difícil para os presidentes americanos, principalmente no período de eleição, né? Então o fato desse cara não querer ali criar uma guerra com o Irã fez com que ele perdesse a reeleição. Interessante, né? E ele também vai ser criticado ali porque ele não combateu tanto a invasão da União Soviética no Afeganistão, né? Vai ser o sucessor dele que vai conseguir ali, de certa forma, bater mais de frente com a expansão da União Soviética no mundo árabe ou no Oriente Médio, tá? Então, o Jimmy Carter, que era o presidente nesse momento aí, ele não consegue nem se reeleger devido a esse ponto da Revolução Iraniana. A guerra Irã-Iraque começa um ano depois, com o apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos financiou o Iraque para poder combater o Irã. No final das contas, ninguém venceu a guerra, ela durou 8 anos, então pega de 80 até 88, ninguém venceu, tá? Parece muito uma frase daquela de que ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, no final vai todo mundo perder, e foi o que aconteceu, porque quem perdeu foi o Irã e o Iraque, perderam um monte de vidas, um monte de gente morreu,
né, nesse combate aí, nesse conflito, tá? E nós temos ali o contexto legal desse período de 8 anos é a aproximação Estados Unidos e Iraque. Porque na década seguinte, essa aproximação ela acaba. Tá? Então, os Estados Unidos ele muda o foco dele, tira o foco do Irã e passa a ser o foco Iraque. Principalmente depois que o Iraque faz o quê? Vai lá e ataca o Kuwait, que era um líder, né? Muito ligado ali, um parceiro muito ligado aos Estados Unidos no fornecimento de petróleo. Principalmente depois do primeiro choque do petróleo, é o Kuwait que vai abastecer os Estados Unidos. Nunca entrou ali na competição do valor do barril do petróleo, né? Então é bem legal também entender isso aí. Primeiro choque do petróleo, o barril sobe de $3 para 12. O segundo choque do petróleo, você tem um barril ali em torno de $25, ele vai para 100. Olha só a diferença do segundo choque do petróleo já na década de 80, tá? Motivada ali por essa guerra aqui, ó. Guerra Irã-Iraque é que vai ocasionar o segundo choque do petróleo, né? Bom, então você tem ali o motivo do conflito que durou 8 anos. O Saddam Hussein, que já era o chefe do Estado aí nesse período, ele vai solicitar ali o controle total do canal Shatt al-Arab, que é por onde passava ali, escoava o petróleo iraquiano. O Irã não aceita e aí tem o início da guerra. Dura 8 anos. Né? Nesse ponto aí, o Saddam Hussein vai cometer um massacre de uma nação que são os curdos, que é a maior nação sem território do mundo, né? Então os curdos vão sofrer nesse período aí, vão ser dizimados. Eu já falei para vocês, os curdos eles estão espalhados, né? Entre Iraque, Irã e Síria. E tem um pouquinho na Turquia também. Então estão espalhados esses curdos, tá? É a maior nação sem território do mundo. Então são povos que têm ali uma identidade, têm uma cultura, tudo, mas não tem um território. O europeu não estabeleceu o território dos curdos. Beleza? Nós temos em 88 o cessar-fogo ali, a pedido da ONU, então ela vai interceder no conflito, e não tem nenhum país vitorioso aí, só tem perdas, né? Perdas econômicas, porque a guerra ela ocasiona perdas econômicas, e você também tem ali perdas no quesito de vidas, né? Então as vidas humanas que vão ser perdidas aí nesse conflito. Esse aqui, para quem não conhece, é o Saddamzinho, né? Saddam Hussein, de bigodinho. Ele é o chefe de Estado do Iraque nesse conflito da década de 80. Ele é que vai ser capturado em 2003 dentro de um buraco e vai ser morto ali pelas tropas americanas por crimes contra a humanidade. Né? Então, os Estados Unidos é que julga ele. Tá? E aí, o que acontece? Depois da morte do Saddam Hussein, o Iraque cai ali em desgraça, né? O crescimento do Iraque diminui muito, aumenta os conflitos, pobreza, guerra civil. Então, até hoje, o Iraque ainda não conseguiu se restabelecer. A gente ainda vai falar de Iraque, né? Guerra do Golfo, tá? Que nós temos aí a continuidade do Iraque atacando o Oriente Médio, porque ele quer expandir ali, justamente para poder pagar os financiamentos que ele tinha feito com outros países. Então, ele vai lá e invade o Kuwait, né? Alegando que o Kuwait estava vendendo mais barato o petróleo para os Estados Unidos e extrapolando ali as regras da OPEP. OPEP, eu já falei aí, OPEP eu já falei para vocês, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá? O que foi que alguém mandou alguma coisa aqui? O que foi, Clara, que você falou? Manda de novo aí que no chat aqui tá cheio de coisa. O Theo pediu para você aceitar ele caiu da ligação. Ele não mandou aqui? Será que ele aqui tá com o Mac? Deixa eu ver, vou aceitar. Eu tô com medo de aceitar uns caras que tá sem nome aí, porque depois entra na aula e começa a gritar. Tá? Então aí, a Guerra do Golfo vai trazer consequências. As consequências. Várias bases petrolíferas do Kuwait vão ser destruídas. Né? Os países do Ocidente vão apoiar o Kuwait, uma força de coalizão contra o Iraque. Tá? O Iraque sai derrotado desse conflito, ele não consegue avançar sobre o Kuwait, não domina aquele território. E, depois disso,
o Iraque ainda entra na lista de países inimigos dos Estados Unidos. Então, o Saddam Hussein só perdeu com esse conflito do Kuwait. Talvez se ele não tivesse combatido ali o Kuwait, continuaria sendo aliado dos Estados Unidos, né? O período mais legal desse conflito aí, ou mais interessante desse conflito Iraque e Kuwait, é essa operação, né? Que ela é famosa, Tempestade no Deserto, que foi ali desenvolvida pelo presidente do período, que era o George Bush pai. É ele que vai desenvolver aí essa tropa. Tem até filme falando desse período aí da Tempestade no Deserto, que era o conflito ali entre os Estados Unidos ou as forças de coalizão, Estados Unidos, Inglaterra, França, contra ali o Iraque do Saddam Hussein. Tá? Será, Theo, você tá com Mac aí? Esse nome Mac? Tem que pôr o nome aí, galera, na parede de vocês, senão fica ruim de aceitar. Aí entra aí um amigo do Pedro que entra gritando sempre aqui, porque ele passa o... Deixa eu ver aqui. Sempre é amigo do Pedrinho. Parece que tem uma travada. Invasão do Iraque em 2003. A gente ainda vai falar mais dessa invasão. Então, como o Iraque está na lista de inimigos, logo tem o atentado de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos escolhem ali países para combater no Oriente Médio depois desse ataque. Entre eles está o Iraque, que ele alega que Saddam Hussein favorece ali grupos terroristas, financia grupos terroristas e também tem arma de destruição em massa dentro do país. Bom, a ONU faz uma inspeção no Iraque, fala que isso não tem armas de destruição em massa lá, que não é para invadir. Os Estados Unidos não querem nem saber. Em 2003 ele vai lá e invade o Iraque, tira o Saddam Hussein do poder, né? Depois encontra o Saddam Hussein, leva ele para ser julgado, ele é condenado à morte. E aí os Estados Unidos criam o que ali dentro? Uma base, tá? Uma base administrativa dentro do Iraque, porque eles só tinham interesse, não era combater o terrorismo no Iraque, porque não tinha arma de destruição em massa e o Saddam Hussein não favorecia nenhum grupo terrorista dentro do país. O que ele tinha interesse ali no Iraque? O petróleo iraquiano, que é um dos maiores países exportadores de petróleo do mundo. Tá? Então a gente vai falar desse conflito ainda, dessa invasão do Iraque, quando a gente for analisar só o Iraque, né? Então, de antigo aliado, Saddam Hussein passa a ser um dos inimigos dos Estados Unidos, e quem comete isso é o George Bush, o filho agora no poder, né? Em 2001, naquele período era ele que estava no poder ali dos Estados Unidos. Tá? Vai acabar essa dominação, ela dura muito tempo, então 2013 até 2011, mesmo contra a ONU, os Estados Unidos tentam estabelecer ali um novo regimento político, democrático, com um líder que eles escolhem, né, apoiado por eles. Aí tem uma parte da nação iraquiana que não aceita esse líder, porque na visão deles ele não é para ser o chefe de Estado. Então há um conflito interno no Iraque até os dias de hoje para ver quem é de fato que deve administrar o país, dominar ele ali, né, ter o poder. Tá? Então aí o antigo aliado, esse é o Saddam Hussein depois da captura, ele foi descoberto num buraquinho, num túnelzinho que ele tinha criado no quintal de uma casa. As tropas americanas encontram ele no esconderijo, tiram ele e levam ele para os Estados Unidos para ele poder ser enforcado ao vivo. Foi enforcado, mostrado para o mundo todo, né? Então, dessa forma aí que os Estados Unidos vai agir ali com os países do Oriente Médio, principalmente com o Iraque, que a gente ainda vai